Bom, vamos lá. Tópicos de hoje. Arquitetura de um CLP. Na verdade, a arquitetura, como a gente vai começar com soft PLC, a gente vai deixar a arquitetura para a aula de quinta-feira, lá no laboratório, usando um CLP físico mesmo. Noções de linguagem ladder. Aí eu vou explicar rapidamente o que é importante vocês saberem sobre ciclos de execução no CLP. E aí já vou passar 3 atividades práticas para a aula de hoje. Então, isso aqui a gente deixa para quinta-feira. Sobre IHM, dá para eu falar rapidamente aqui, né? Interface humano-máquina. Nos sistemas automatizados e nos sistemas de automação, normalmente um operador tem que setar parâmetros, tem que intervir no processo, né? Então, existem esses dispositivos físicos aqui, que são interfaces humano-máquina, com entradas e saídas, normalmente botões e um display. Está aqui uma geração bem antiga da Siemens, uma geração um pouco mais atual, onde o display já é LCD, não é mais um... Esse aqui também é LCD, né? Mas já não é mais display textual, assim, já é gráfico. E aqui está a geração onde a gente se encontra hoje, que são as IHMs virtuais. O CLP que a gente tem lá no laboratório, no CB010, tem uma IHM virtual. Então, aqui nesse CLP, roda um servidor web e a gente cria uma IHM com as páginas que a gente quer, os botões e acionamentos que a gente quer, com os elementos gráficos que a gente quer, e a gente acessa via navegador o CLP e abre a IHM. E o navegador pode estar no celular também. Hoje aqui no CodeSys, que é um soft PLC, a gente vai fazer algo parecido. O soft PLC também vai ter uma IHM virtual aqui, que não envolve um servidor web, mas o funcionamento fica bem semelhante. Bom, a primeira linguagem que a gente vai usar nessa disciplina é a linguagem ladder. Na aula passada, na primeira aula, falei, né, que ela é baseada em bobinas e contatos. E está aqui uma linha de exemplo da linguagem ladder. Aqui eu tenho... Isso pode ser um programa já, rodando no CLP. Esse programa tem 2 variáveis, uma variável A e uma variável B. E aqui eu estou dizendo que eu vou pegar o valor de A e escrever em B. Aqui está representando um contato e uma bobina, né? Quer dizer que quando o contato está fechado, a gente tem que imaginar a energia. Muito bem. A gente sempre imagina do lado esquerdo aqui uma barra energizada e aqui do lado direito uma barra com terra. Então, se eu fechar o contato A aqui, se essa variável for verdadeira, eu imagino que vai passar energia aqui e eu vou energizar a bobina B. Essa que é a ideia. Então, quando eu ligo a variável a ideia é que passe energia aqui, consequentemente eu ligo a B. Quando eu desligo a variável A, eu abro esse contato, consequentemente eu desenergizo a variável B. Tem uma outra linha aqui embaixo, onde a variável B está num contato, não mais numa bobina. E ela está... não reparem no barulho aí, que é minha filha. Que, aliás, é um motivo para eu estar fazendo home office aí nas segundas-feiras. Aqui a variável B está num contato, ou seja, o valor dela está sendo escrito, está sendo atribuído aqui para uma variável C. Então, esse programa aqui de 2 linhas, ele faz o quê? Quando A é verdadeiro, B é verdadeiro e, consequentemente, C é verdadeiro. Quando A é falso, né, valor booleano, verdadeiro ou falso, B é falso e, consequentemente, C é falso. Quem já viu esse tipo aqui de contato? Talvez lá na disciplina de acionamentos eletromagnéticos. Abram o microfone aí, por favor. Pode até ser para dizer, já fiz acionamentos e não vi esse símbolo lá. Vou esperar alguém abrir aí.
Eu não vi, professor. Muito bem. Professor, eu fiz a disciplina também, mas não recordo desse símbolo, não. Esse cara aqui, ele denota um acionamento normal fechado, enquanto esse aqui é um normal aberto. Então, aqui na linguagem ladder, esses símbolos, né, A, B, C, que são os nomes das nossas variáveis, são variáveis booleanas. Isso aqui significa que eu vou escrever o valor de A em B, porque fechou, passa energia, né? Tá verdadeiro, passa energia. Aqui significa que eu vou escrever em C o valor negado de B, porque esse contato é normal fechado. Então, quando a variável B tem valor verdadeiro, valor lógico 1, o contato abre, porque o normal dele é fechado. Quando ela tem valor lógico 0, o contato está fechado. Então, quando tem 0 aqui, passa energia e vai 1 para o C. Vai verdadeiro para o C. Quando tem 1 aqui, quando tem verdadeiro, ele abre, não passa energia, aí vai 0, vai falso para o C. Então, é como se eu tivesse, numa linguagem de programação de texto, aqui B recebe A, e aqui C recebe não B, considerando variáveis booleanas, né? Uma coisa que é bom ter em mente é que, apesar dessa simbologia aqui dar a ideia de que as coisas estão acontecendo em paralelo, não é bem assim. Eu tenho duas linhas aqui, e a linha de cima vai ser executada primeiro, ou seja, B recebe A, depois a linha de baixo vai ser executada, C recebe não B. Então, supondo que eu tenho um programa em ladder lá, que tem entradas, saídas, e tem esse programinha rodando lá. B recebe A, C recebe não B. Então, eu leio as entradas, executo esse programa, linha de cima, depois linha de baixo, aí atualizo as saídas. Leio as entradas, executo esse programa, linha de cima, linha de baixo, atualizo as saídas. Eu tenho um exemplo aqui que vai deixar mais claro o mau entendimento que pode acontecer quando a gente pensa que as coisas estão acontecendo em paralelo aqui. Estou simbolizando aqui dois CLPs com dois programas muito semelhantes. Os dois têm uma entrada, aqui eu chamei a entrada de I0 e aqui de I1, e os dois têm uma saída. Aqui eu chamei a saída de Q0 e aqui de Q1. Além dessa entrada e dessa saída, existem lá dentro outras três variáveis. Aqui A0, B0 e C0. E nesse programa da direita aqui, A1, B1 e C1. Aqui, a lógica é a seguinte. Leio as entradas, uma entrada só no caso, né, I0. Aí eu atribuo o valor de I0 em A0, o valor de A0 em B0, o valor de B0 em C0, e o valor de C0 finalmente na saída Q0. Então, vou representar aqui na planilha ciclos de execução desse CLP. Trouxe uma cópia aqui do slide para cá. Então, vamos representar o valor dessas variáveis aqui evoluindo ao longo dos ciclos de execução. E aí eu vou inventar aqui quais são os valores que eu quero colocar na entrada. Vamos supor que eu começo com a entrada em 0. E lá no segundo ciclo, não sei a quantos segundos ou milissegundos isso corresponde, eu coloco 1. Deixo 1 por 3 ciclos, por exemplo, e depois volto para 0. Vai lá até o 12. Então, vamos supor que todas as variáveis iniciam em 0, no início da execução do programa. E aí, vamos lá. Estou aqui no ciclo 1. A0, segundo o meu código aqui, em ladder, meu programa em ladder, o A0 recebe o valor que está em qual variável? A variável A0 recebe o valor de quem? I0.
do I0. Então, o I0 aqui nesse ciclo tem 0, então vem 0 para cá. B0 está aqui, né? Recebe o A0. Então, B0 recebe o A0, pego esse valor, copio, vem para cá. C0 recebe o B0. Então, eu copio daqui do B0 para o C0. E, finalmente, a saída Q0 recebe do C0. Aí, no ciclo número 2, a entrada foi para 1. O CLP leu lá a entrada e leu o valor lógico 1, verdadeiro. A0 vai receber I0, que agora tem 1. O B0 recebe o A0, C0 recebe o B0, Q0 recebe o C0. Chegou o valor 1 na saída lá, imediatamente, né, no mesmo ciclo em que eu coloquei o valor na entrada, ele já apareceu na saída. E aí dá para ver que isso vai acontecer em todos os ciclos, né? Sempre a saída vai ser atualizada em um ciclo de execução. Eu levo um ciclo de execução para pegar o valor da entrada e escrever na saída. Nesse meu programa aqui. Nesse programa aqui, né? Agora vamos ver o que acontece com esse outro aqui, que é muito parecido. Eu tenho as mesmas linhas aqui, só que numa ordem diferente. Ó, A0 recebe I0, aqui A1 recebe I1. B0 recebe A0, B1 recebe A1. C0 recebe B0, C1 recebe B1. E Q0 recebe C0, tá aqui, ó. Q1 recebe C1. Só invertir a ordem das linhas. Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar o mesmo esquema de entradas aqui. Lá no instante 2 eu coloco 1 na entrada e 1. Fica com 1 até o instante 4. E no ciclo, né, no ciclo 5 volta para 0. E daí vai até o 12 em 0. Ah, esse exemplo aqui não vai dar boa, não. Deixa eu pegar, vamos fazer um pouco diferente. 5, 6. Aqui. Vamos lá. Então, tá aqui. Primeiro ciclo, está todo mundo em 0. Primeira linha aqui, Q1 recebe C1. Bom, tem que dizer quais são as condições iniciais aqui. Eu estou dizendo que está todo mundo em 0. Agora sim, ciclo número 1. Q1 recebe C1. O Q1 recebe o valor que está no C1. Só que neste ciclo, o C1 ainda não foi atualizado. Então, o valor que está valendo nele é o valor que estava lá no ciclo anterior. Então, eu copio para cá. Próxima linha, C1 recebe B1. Mesma coisa. Como o B1 ainda não foi atualizado nesse ciclo, eu vou pegar esse cara aqui, é ele que está valendo aqui para o B1. B1 recebe A1. Mesma coisa, tenho que pegar daqui porque ele ainda não foi atualizado. A1 recebe I1. Mesma coisa, tenho que pegar... Ah, não, o I1 não. O I1 eu tenho disponível aqui, porque ele é a entrada, né? A entrada sempre é atualizada. Então, tá aqui. Aí agora eu subi a entrada para 1 lá, para valor lógico verdadeiro. E aí vou executar as 4 linhas de novo aqui. Q1 recebe C1. Q1 recebe o valor do C1 aqui, vem para cá. C1 vai receber o valor do B1, vem para cá. O B1 vai receber o valor do A1, vem para cá. E o A1 vai receber o valor do Q1. Então, esse cara aqui vem para cá. Vou copiar. Já deu um resultado diferente aqui, né? Nesse caso, quando eu subi a entrada, já subiu a saída. Aqui eu subi a entrada, a saída ainda não subiu. Vamos ver, eu vou executar mais um ciclo aqui. Q1, primeira linha, Q1 recebe o C1, então eu pego daqui para cá. O C1 recebe o B1, vem daqui para cá. O B1 recebe o A1, vem daqui para cá. O A1 recebe o I1. Aqui. Vou executar de novo, já sabem o que vai acontecer, né? Esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, entrada vem para o A1.
Vou executar mais um ciclo. Esse vem para cá. Esse vem para cá. Esse para cá. Esse para cá. Então, eu subi a entrada e mantive ela em 1. E foi 3 ciclos de execução depois que a saída também subiu. Que a saída também foi para 1. Então, é um exemplo simples aqui, que evidencia que as coisas não acontecem exatamente em paralelo no CLP, né? Isso aqui é um programa, e é um programa sequencial. Então, cada linha é executada uma vez, e é de cima para baixo, e da esquerda para a direita. E aí, aqui, o que vai acontecer? Manteve 1 lá, aqui, vamos pegar esses caras aqui, copiar para cá, e esse para cá. Esses caras aqui para cá, e esse para cá. Esses caras para cá, e esse para cá. Esses caras para cá. Opa, esse para cá. Agora, quando eu desci a entrada aqui, também. A entrada foi para 0, a saída está em 1. 3 ciclos de execução depois, eu tendo mantido a entrada em 0, a saída também foi para 0. Então, na esquerda aqui eu tenho um programa onde a saída segue a entrada. E aqui também eu tenho um programa onde a saída segue a entrada, porém com um atraso de 3 ciclos de execução. Porque o programa está em outra ordem aqui, né? Beleza, então estejam atentos para o fato de que as coisas não são em paralelo, apesar de parecerem que são. Onde eu estava? Aqui ainda. Vamos voltar para os slides. E aqui é o erro mais comum que acontece na disciplina aqui de CLP. Todo mundo vai cometer esse erro pelo menos uma vez aí, quando estiver escrevendo os programas para fazer as atividades da disciplina. Eu tenho aqui, por exemplo, um CLP com um programa onde tem 3 entradas, e 1, e 2, e 3, e uma saída, Q1. E esse aqui é o programa. Então eu coloco algum valor lá no I1, 0 ou 1, né? Algum valor no I2 e algum valor no I3. Como é que vai ser composta a saída aqui? Vai ser um E das 3, vai ser um OU das 3, vai ser só uma delas? Alguém tem um palpite aí do que acontece? Alguém abriu o microfone, estou na esperança de que essa pessoa vá dar um palpite. Eu abri, mas estou pensando. Se fosse em paralelo, né, se as coisas realmente fossem em paralelo, teria um ou aqui, né? Qualquer um deles acionado energizaria o Q1. Porém, a gente tem que pensar de cima para baixo, né? Aqui, ó. E a gente pode pensar em atribuição de valor de variável mesmo, né? Q1 recebe I1, Q1 recebe I2, Q1 recebe I3. E aí, uma vez que eu fiz essas 3 operações, eu vou lá e atualizo a saída Q1. Valor da qual das 3 vai acabar lá na saída Q1? Do I3? B3. Do I3, só do I3. O que acontecer aqui nessas 2 linhas vai ser sobrescrito, né? Que eu pego esse valor, coloco aqui, depois eu sobrescrevo com esse, depois eu sobrescrevo com esse. Então, nesse caso, apenas o valor de I3 chega à saída Q1. Mas tem como fazer associações lógicas, né? E ou.
tá aqui, o E, eu faço os contatos em paralelo, né? Então, se eu tenho entradas A e B e saída S, quero fazer um E das duas, em paralelo não, em série, né? Coloco elas em série. A ideia é que os dois contatos têm que estar fechados simultaneamente para que eu consiga energizar essa bobina. Né? Então, isso aqui é um E lógico dessas duas variáveis. E aqui é um OU lógico das duas, né? Qualquer uma das duas estando verdadeira, o S vai estar verdadeiro também. Se eu pensar em acionamento elétrico, qualquer um dos dois contatos estando fechado, vai ter um caminho para a energia chegar aqui no S. E aqui está a inversão, né? Que é o NOT, que a gente faz com o contato normal fechado. Então, se está simbolizado assim, significa que quando ele não está energizado, quando está em zero, ele está fechado, está passando energia. Aí, nesse caso, o S recebe não A. E aí, quando ele está em 1, está aberto, né? O S recebe não A, né? Nesse caso vai receber 0. E o fluxo de energia é sempre da esquerda para a direita. A gente nunca pode, para dizer aqui se a variável a bobina vai estar energizada ou não, permitir um fluxo que passe por um caminho que precise ir para a esquerda. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse caminho não é possível. As combinações aqui que acionam o Q são ABC, DEC, né? Vem por aqui. Então, se A, E, B e C estiverem energizados, energiza o Q. Se D, I, E e C estiverem energizados também. E, finalmente, se D, E, F estiverem energizados também. Agora, se eu tiver A e B, I, E e F, mas o C e o D estiverem em 0, não está energizando o Q. Porque esse caminho aqui não é permitido. Porque ele tem que fazer essa volta aqui, que pela convenção da linguagem ladder não é permitida. Mas vocês não vão fazer aranhas desse tipo aqui lá nos programas de vocês, né? Vão sempre fazer uns programas mais limpinhos. Acionamento retentivo, conhecido no jargão aí da automação como selo de contato. Então, eu tenho um CLP com um programa, tenho duas entradas, I1 e I2, e uma saída Q1. O selo de contato significa que eu quero segurar o valor, né? Se eu der um pulso aqui nessa entrada I1, eu quero que a saída I1 fique ligada, permaneça ligada, até que eu dê um pulso no I2. A ideia aqui é que, uma vez que eu tenha fechado esse contato, que está passando energia aqui, supondo que o I2 está com valor lógico 0, né? Dei um pulso só no I1. Então, aqui é normal fechado, vai passar quando tiver em 0, né? Então, fechei esse aqui, a energia passa e aciona o Q1. Uma vez que o Q1 está acionado, aqui ele é bobina e aqui ele é contato. Então, se aqui ele está recebendo o valor lógico 1, ele vai fechar aqui. E a partir daí, ele mesmo sustenta o fornecimento de energia para ele, através desse caminho aqui. Já não preciso mais do I1. Então, se eu der um pulso no I1, o Q1 passa a se autossustentar aqui. Essa que é a ideia a lógica por trás do selo de contato implementado dessa forma. E aí o Q1 vai ficar acionado até que eu dê um pulso no I2. Quando eu der um pulso no I2, supondo que eu estou dando um pulso somente no I2, ele é normal fechado, então ele vai abrir, vai interromper esse alto fornecimento de energia aqui. E aí o Q1 vai desligar, e aí ele fica desligado até que eu acione o I1 de novo. Então, na atividade prática de hoje, vocês já vão fazer um selo de contato assim. Um acionamento retentivo. Antes de falar das atividades práticas, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente
cria um projeto no CodeSys. Então, eu estou com o ambiente de desenvolvimento CodeSys aberto aqui. E o CodeSys também é o nome do Soft PLC, né, do CLP virtual que a gente vai usar. Esse carinha aqui é o CLP virtual. Esse cara aqui, essa janelona, é o ambiente de desenvolvimento daquele CLP. Eu vou criar um novo projeto aqui. Pode ser sem título, um nome bem criativo. Projeto padrão. Dispositivo. Tem uma lista de dispositivos aqui. O nosso CLP virtual aqui, ele está aqui. Ele é o CodeSys Control Win V3, 64 bits, versão 3.5.20. Então tá aqui, CodeSys Control Win V3, tem que colocar o x64 aqui. Por padrão vem o 32 bits, eu tenho que colocar o 64. Eu quero que o programa principal esteja na linguagem, eu quero ladder. Diagrama ladder. Gráfico da linguagem ladder. Vamos colocar esse aqui. LD. E agora ele está criando o projeto aí. Criou o projeto. Está aqui o programa. É aqui que eu vou programar. Eu vou colocar, por exemplo, vamos fazer um selo de contato aqui. Eu vou colocar um contato e aqui uma bobina. Aqui eu tenho que colocar um contato em paralelo. Aqui em série eu vou colocar um contato normal fechado. E aqui eu vou dizer que tem uma variável chamada liga. Quando eu dou Enter, como essa variável não existe, ele vai criar essa variável para mim. Está aqui o tipo booleano. Em breve a gente vai trabalhar com outros tipos. Esses gritos são da minha filha, ela está com 5 meses, então está descobrindo as cordas vocais. Tipo booleano. Vamos criar aqui uma variável desliga, ou só um nome mais abreviado, assim. Booleano também. Aqui vamos dar... Ah, não é, o desliga não é aqui. O desliga é aqui, né? Desliga aqui. Aqui vamos chamar de Q1. Vai ter que criar ali o Q1, que eu vou colocar também aqui. E agora, para eu, no mundo externo aqui, eu que não estou lá dentro do CLP, interagir com essas variáveis, eu tenho que criar uma IHM. E vai ser uma IHM virtual, né? Então, eu vou aqui no Application, adicionar objeto. Vamos ver se eu ainda me lembro. Visualização. Na nomenclatura aqui do CodeSys, a gente cria um Visualization. Vou incluir a biblioteca, adicionar. Espero que ele não dê um crash aí, porque o CodeSys é meio bugado. Professor, como é que fez para inserir o selo mesmo ali? Já volto lá, deixa só essa janelinha sumir aqui. Para inserir o quê? O selo ali embaixo. Você colocou um aberto, um fechado e um selo embaixo. Eu só não tô conseguindo colocar esse selo aqui, eu não sei como é que faz para colocar na linha de baixo ali. Esse aqui? Isso. Você seleciona aqui e daí tem esse botão aqui, ó, contato paralelo. Você seleciona esse cara aqui
ponho inserir um contato paralelo. Aí ele vai Beleza, inserir. professor. Achei aqui. Obrigado. De nada. Beleza, criei uma visualização. Vamos colocar lá um botão para o liga, um botão para o desliga e uma lâmpada. Eles chamam de lâmpada aqui. Para sair da Q1. Controles comuns. Colocar botão. Eu costumo usar botão, mas eu vou usar um diferente aqui. Lamp Switches Bitmaps. Só para dar um aviso para vocês. Botão de pressão. Tem muita gente que prefere usar esse tipo aqui. Tudo bem. Só um detalhe. Deixa eu ver. Configurações, esquerda, acima, textos, variáveis, fundo, posição, cadê o comportamento dele? Tá, vamos ligar ele numa variável. Eu vou ligar esse cara lá na variável aqui, ó, na aplicação. No meu programa, eu vou ligar ele na variável liga. Então é ele quem vai comandar a variável liga. Vou até colocar aqui. Uma etiqueta, né, um label. Ele veio em português, geralmente vem em inglês. Liga. Aqui embaixo. Ação da animação, centro, variáveis, texto, comportamento. Ah, aqui, ó. Comutador. Eu não quero um comutador. Eu quero que, enquanto eu estiver pressionando, a variável esteja ligada e quando eu soltar, a variável esteja desligada. Então, ao invés de comutador, eu tenho que colocar botão de toque. Se o códice de vocês estiver em inglês, ao invés de toggle, toggle é inverter o valor, né? A variável vai de 0 para 1 ou de 1 para 0. Ao invés de toggle, tem que estar na opção tap, que é botão de toque. Tap, T-A-P. Beleza. Agora, então, tá aí um detalhe. Quem for usar esse tipo de botão aqui, sempre tem que vir e mudar, porque por padrão ele é toggle, não é tap. Já os botões controles comuns, já esses botões aqui, por padrão, eles são tap. Quer ver? Propriedades. Tipo de elemento, posição, centro, cores, informações de bitmap, não, textos. Estado, duração, configurações de entrada. Tá, vamos colocar primeiro o nome da variável. Vamos ver se vai aparecer a opção ali depois. Esqueci onde eu coloco a variável. Cores, não. Movimento, variáveis, texto dinâmico.
Essa versão está confusa. Vamos voltar aqui para botão desse tipo. Eu vou copiar, colar. Esse cara aqui eu vou ligar lá no desliga. Copiar a caixinha de texto aqui. Desliga. E eu vou colocar aqui um elemento do tipo lâmpada. Lamps, switches, bitmaps. Lâmpada. Que eu vou ligar, variável. Vou ligar lá na saída Q1. Estou salvando aqui que se ele der um crash, eu não perco tudo. Q1. Ok. Está aqui o meu projeto com um único programa. Esse programa aqui. Com uma visualização. Essa aqui. Já linkei os elementos da visualização. Lá nas variáveis. Botão de toque, beleza. E agora eu vou compilar, criar código. O projeto. E uma vez que a compilação for bem sucedida, eu vou enviar o programa para o CLP. E o meu CLP é virtual. Mas não muda nada. Se fosse um CLP físico, seria exatamente o mesmo processo. Inclusive com esse mesmo ambiente de desenvolvimento aqui. O CodeSys é usado para outros CLPs. Aí, para eu me comunicar com o CLP e enviar o programa, eu vou aqui em Logon. O CLP tem que estar rodando aqui, ó. Esse carinha, ele está, ó, stop. Eu vou clicar com o botão direito e dar um start aqui. Agora ele está em running, está rodando. Aí até abriu a EHM do projeto que está, o último projeto que foi baixado para lá. Está rodando lá um código da última aula que eu dei de CLP. Além dele, esse cara aqui tem que estar rodando também, Gateway, que é quem gerencia a comunicação do ambiente de desenvolvimento aqui com o CLP. Vamos lá, então. Vou dar o logon, nenhum caminho definido. Deseja defini-lo? Sim. Nome de usuário e senha, eu recomendo sempre usar aluno, para não ter que ficar lembrando. Então, foi assim que eu configurei quando eu instalei aqui. E agora, quando eu der, ele localizou o meu CLP. É esse carinha aqui, o CLP virtual. Quando eu der um Enter aqui, ele vai conectar esse projeto aqui a esse CLP que ele achou. Vou dar um Enter. Conectou. Agora sim eu consigo dar o logon. Antes eu tentei dar, ele pediu para estabelecer o caminho, né? Aqui, agora ele está baixando, ó, fazendo download do CLP. Fez o download, agora o CLP está em estado parado. E se eu der um play aqui, clicar no início, ele vai começar a rodar. Agora está rodando. Eu posso dar um Alt F4 aqui para fechar essa visualização gigantesca, porque aqui dentro do ambiente de desenvolvimento, quando ele está conectado no CLP, eu não consigo editar a visualização, mas eu consigo operar por aqui, a EHM virtual. É melhor do que aquela janela em tela cheia lá. Então, eu consigo operar por aqui. A gente consegue debugar aqui, ver o estado das variáveis em tempo real. Então, tá aqui, ó. Tá o programinha rodando lá. Então, aqui as 3 variáveis, as 3 estão em falso. Se eu clicar aqui no liga, olha ali, ó.
o liga fica azul. E a azul significa valor lógico 1, né? Verdadeiro. Está chegando agora valor lógico 1 lá no Q1. E agora ele está se autossustentando aqui. Então eu não preciso manter apertado o botão. E quando eu clicar aqui, eu vou colocar valor lógico 1 no desliga aqui. Como ele é normal fechado, ele vai interromper o fluxo de energia aqui. Desliga ali. Então tem um exemplo aqui de selo de contato. Tranquilo, né? Se vocês esquecerem algum detalhe, vocês voltam no vídeo ali, porque está gravando. Atividade prática 1. Vamos usar a imaginação aqui. Alguém mandou uma mensagem ali, vamos ver. Opa, tudo bom, professor? Boa noite. Boa noite, Breno. Uma dúvida. Como que é feito o endereçamento ali no CodeSys? O que você chama de endereçamento? Quando dá 2 cliques ali, por exemplo, no contato liga, ele pede um endereçamento ali. Não, mas ali no ladder mesmo. Aqui? Isso. Ah, quando você está editando, né? Isso, aham. Vamos lá. Acho que... Deixa eu colocar uma variável a mais aqui para ver se... Uhum. Seria isso aqui, né? Isso. Você dá você pode colocar o nome de uma variável que já está criada. Posso colocar aqui liga, por exemplo. Liga. Ou, se você colocar o nome de uma variável que não existe no programa, dummy, ele vai pedir para... Nossa. Dummy. Ele entendeu que eu estou fazendo um ou gigantesco, aí ele quer otimizar. Vamos colocar aqui, ó. Colocar em série aqui. Uma variável que não existe, dummy. Eita. Vou criar uma nova linha. Nova network, né? Uhum. Aí agora sim. Que aí eu vou... Ele não vai querer otimizar o código para mim fazendo um bloco. Ah, não. Talvez dummy seja uma palavra reservada. Vamos ver. Ah, agora sim. Era isso. Era esse o problema. Dummy é uma palavra reservada. Coloquei o nome de uma variável que não existe, aí ele pede se eu quero criar essa variável. Ele já cria aqui, abre a janelinha de criação de variável. Ó. O nome que eu coloquei, o tipo, e aí se eu der OK aqui, ele criou a variável aqui em cima, e já está com ela aqui. Então, e a minha questão é a respeito daquele endereço que ele coloca ali, porque eu pergunto que, por exemplo, em PLC da Siemens, quando se usou o Stepset ou tinha portal lá, é obrigado a colocar o endereço lá, por exemplo, em 0.0, MW40, no Word. Ah, tá. É que Minha questão. aqui não precisa, mas a tua pergunta então se refere ao ambiente de desenvolvimento lá da Siemens, por exemplo. Isso, daí porque como que eu faço o endereçamento aí no CodeSys, naquele campo que ele pede endereço ali? Onde que ele pede endereço? Não sei se você der 2 cliques ali no MyVar ali que se criou, no contato. Não sei se ele abre a janela de edição. 2 cliques, não. Aí nos 3 pontinhos, ele não dá nada. Uhum. Não, é que apareceu o endereço quando você foi criar o nome ali, daí por isso que eu perguntei. Vamos ver aqui, então. Ok. Ó, ele pede endereço ali nesse campo. Ah, tá. Aí não sei se é uma tag, o nome da tag. Aqui, a gente não tem nenhum elemento de hardware verdadeiro, né? Então, não existem endereços aqui.
Se a gente tivesse um elemento de hardware ligado aqui, uma placa de saídas, uma placa de entradas e devidamente configurada aqui no CodeSys, aí ela teria endereços, e aí a estrutura do endereçamento estaria no manual lá. Ah, certo. E aí a gente colocaria os endereços aqui. Não, beleza, No então. CLP da Phoenix Contact, lá no laboratório, tem endereço ali. Aí a gente vai ver como é que funciona a estrutura de endereço deles. Não, perfeito, então, professor. Obrigado. Desculpem atrapalhar. Não, sem problema. Então vamos lá. Atividade prática. A gente tem que usar a imaginação aqui e pensar em duas bombas. Então, as entradas vão ser botões e as saídas vão ser lâmpadas, aqueles objetos LAMP ali da IHM. Então, é isso que a gente vai fazer para resolver os problemas aqui propostos nos enunciados das atividades. Então, esse aqui é o mais simples dos três. Vamos passar pelos três aqui. Atividade prática 1. Tenho duas bombas A e B, que fazem parte de um processo, e a bomba B é a bomba principal, que mantém a pressão de um determinado líquido em um tanque. E a bomba A é auxiliar, ela não faz parte do processo em si. O fluido do qual eu quero manter a pressão não passa por ela. Ela tem como função manter a bomba B, a bomba de processo, lubrificada. Dadas as entradas e saídas esquematizadas abaixo, crio uma lógica em ladder que garanta que as seguintes regras sejam cumpridas. Os botões de liga e desliga podem ser pressionados pontualmente pelo operador, ou seja, tem que estar na função TEP lá, né? Não há necessidade de segurar nenhum dos botões pressionados. Se a bomba A pode ser ligada e desligada a qualquer momento. A bomba de lubrificação, né? Não tem nenhuma condição para ela ligar ou desligar. A bomba B só pode partir, só pode ligar, quando a A está ligada. A ideia é que se ela ligar com a A estando desligada, ela vai ligar sem lubrificação e vai ser danificada, né? Se o operador desligar a bomba A, durante o funcionamento da B, a B deve desligar automaticamente. Então, a ideia aqui é simples. Vocês têm que fazer um selo de contato para A e um selo de contato para B. E aqui vocês vão ver que a B só pode funcionar se a A estiver funcionando. Então, no selo de contato da B, vai ter uma condição a mais aqui. Vocês vão colocar em série aqui. O estado da bomba A. Digamos que aqui é o acionamento da B, né? Liga B, desliga B. Ela só pode ligar se a A estiver ligada. Então vai ter dois selos de contato e a saída de um deles vai estar em série aqui com o outro. É simples assim. Aí vocês fazem dois conjuntinhos desses aqui lá na IHM e depois projetam a tela, hein? Se der tempo de apresentar hoje, né? Se não, vocês podem apresentar também no laboratório. Podem até apresentar nas aulas de quinta-feira de maneira online, projetando a tela. Só lembrando que eu não posso dar presença para quem participa online nas aulas que são presenciais. Isso aí. Tá, e vamos ver as outras duas atividades aqui. Vou passar rapidamente aqui. Aqui, ó, as bombas. A bomba B só pode ligar quando ambas, a 1 e a 2, estiverem ligadas. Então, aqui são três bombas. E aqui a B só pode ligar quando as duas, a 1 e a 2, estiverem ligadas. Quer dizer que elas vão estar em E lá na B, né? Quer dizer que eu vou ter um negócio assim, né? A1. Opa. Vamos colocar um. A1.
Não. A1. E aqui A2. Então, esse é o esquema de resolução dessa atividade 2, né? As duas têm que estar ligadas para B estar ligada. Na atividade 3, ao invés de E, é OU. Olha aqui, ó. A B só pode partir quando pelo menos uma das duas está ligada. Como é que a gente faz OU? Não é série, né? É o quê? Paralelo. Oi? Paralelo? Em paralelo. Então, A1, eu vou colocar aqui o A2. Então, é alguma coisa assim a resolução da atividade 3.